Quais são os seus temores? Quais são os seus medos? De criança eu tinha medo na escuridão. Eu não gostava de ser o último a dormir. Meu maior medo era sentir sede no meio da noite. Era terrível, todo mundo dormindo, eu tinha que acordar, ir para a cozinha. O que eu fazia? Eu ia ali acendendo as luzes da casa toda até chegar na cozinha. Apartamento pequeno, na verdade, eram menos de 5 metros do quarto até a cozinha, mas eu acendia todas as luzes, ou às vezes ia correndo e retornava correndo no meu quarto. Eu tinha muito medo da escuridão. Mas quando nós vemos a Bíblia, alguns falam, eu não fiz ainda essa contagem, mas fala que tem 366 citações Deus falando para seu povo, não temais. Quando pensamos nisso, nós podemos contemplar duas coisas. A primeira, João fala que o perfeito amor joga fora o temor. Ele vence o temor. E nós temos que pensar na hora de temer se, por acaso, o amor de Deus mudou na nossa vida. Será que Deus deixou de nos amar? Será que Deus deixou de nos cuidar? Será que a fidelidade de Deus que tem mostrado até hoje diminuiu com o tempo? Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, é claro, volta para Deus. Será que a mão do Senhor é tão curta assim? Será que Deus não é tão poderoso? Será que Deus não é tão soberano que não sabia que nós passaríamos por estas circunstâncias? A teoria é fácil, mas para quem sofre, esses dois aspectos são difíceis de aceitar. E isso é uma grande verdade. Nos momentos de angústia, a teoria fica muito boa e nós não queremos aceitar a teoria. Mas uma coisa é fato. Isso não é mera teoria, é uma grande realidade. Deus não muda. Deus não saiu da cena no meio do nosso sofrimento, das nossas angústias, dos nossos pesares. Na verdade, Deus está presente. Nós temos visto na série de Jesus andando sobre as águas justamente essa característica de Deus. Ele mandou seus discípulos seguirem, andarem sem ele, e no momento da grande tempestade, Jesus aparece andando sobre as águas. Nós temos que esperar, aguardar em Deus. Nós temos que ter paciência e esperar que, se Deus nos chamou a prosseguir, Ele cuidará de nós. Ele é o bom pastor. E Salmo 23 vai falar que ainda que eu ande no vale de sombra da morte, Ele estará comigo. Entenda, não há livramento. Nós passaremos pelo vale de sombra da morte. Não uma, várias vezes. A nossa segurança está em que Ele estará conosco. O vale de sombra da morte, no hebraico, na verdade, é uma palavra só, que vai mostrar as trevas mais densas, onde os ladrões se escondiam e as bestas selvagens também, ladrões contra o pastor, as bestas para as ovelhas. Mas o que Davi vai mostrar é que justamente a presença do bom pastor dá descanso por causa da vara e do cajado, meios de ataque e de defesa. E no meio desse lugar, Deus monta a mesa na presença dos nossos angustiadores, onde o azeite flui e a taça, nossa taça, rebolsa de alegria. Ali nesse texto, o vinho é alegria. E nós podemos sentir a segurança da presença de Deus, partilhar da mesa do Senhor com alegria. Por quê? Porque somos cuidados pelo bom pastor. São momentos de angústia, sim. Estamos angustiados por muita coisa que está acontecendo no Brasil e no mundo? Sim, normal. Se alguém não se sentir assim, ou tem uma consciência de Deus muito grande, ou na verdade está isolado do mundo. Mas a questão é, confiamos em Deus? Nós podemos dizer, em Deus eu confio? Será que eu posso viver isso com plena certeza de fé? Esse é o desafio, mas para isso eu vou te pedir que, por um lado, contemplemos Deus. Vamos olhar para Deus, a sua grandeza e majestade. Nos momentos de angústia, medite no Senhor. Contemple a glória de Cristo. Veja o quão grande Deus é. E por outro lado, veja a fidelidade de Deus ao longo da sua vida e caminhada. E contemple como Deus tem cuidado de você e da sua família ao longo deste tempo. E pense, será que a mão de Deus se encurtou? Mas antes de responder isso, antes de você olhar para Deus como protetor,
olhe para Deus como Salvador. Jesus é o meu Senhor. Ele é o dono da minha vida. Eu entreguei minha vida a Jesus. Os meus pecados foram perdoados. Eu me arrependi deles. Eu vivo para Deus. Eu já tive um encontro pessoal com Jesus. Eu estou firme na igreja. Estou me congregando com meus irmãos. Estou crendo em Jesus da Bíblia. Essa é a primeira questão, porque não peço o cuidado do bom pastor se nós, como velhos, estarmos fora do rebanho. Volte ao rebanho de Deus. Viva na união do corpo de Cristo para que possamos juntos nos proteger uns aos outros sob a proteção do nosso bom pastor. Não tema. Deus cuida dos seus filhos. Este foi o devocional deste dia. Até uma próxima oportunidade. Que Deus te abençoe.